Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar, ou de levar, melhor dizendo, suas sandálias. Diga comigo, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vou dar uma paradinha aqui. Esse batismo é o batismo nas águas. É importante que você não confunda de maneira alguma batismo nas águas com batismo no Espírito Santo. São coisas distintas. Batismo nas águas é a sua confissão pública. É você assumir publicamente o Senhor Jesus, e ele significa arrependimento. Arrependimento de pecados. Arrependimento do passado. E a entrega, quando nós descemos as águas do batismo, é como se nós estivéssemos sepultando a velha criatura e nascendo um novo homem, uma nova mulher, andando em novidade de vida. Amém? O batismo no Espírito Santo é algo distinto, é um mergulho, também é um mergulho, mas um mergulho, um batismo espiritual. É o mergulho na profundidade, nas águas do Espírito. O batismo no Espírito Santo é um revestimento, uma cobertura de poder sobre a vida do cristão. O cristão, ele ele vive uma fé, ele tem uma postura, ele tem um caráter, ele é uma fé antes do Espírito Santo e uma outra fé após o Espírito Santo. Muda completamente. Completamente. Agora, eu vou dar sequência nas leituras e vou falando mediante as referências que nós formos lendo, tá? Marcos 1:8. Marcos 1:8. Diga comigo, eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Se você tiver dificuldade de manusear a sua Bíblia, me acompanhe aqui na frente, que a gente vai agilizando, que eu tenho muitas referências para ler. 24:49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas que fiquem na cidade até serem, diga comigo, revestidos do poder do alto. Revestidos do quê? Do poder do alto. Revestidos do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. E um revestimento de poder do alto. Existe a Trindade, nós cremos na Trindade. Existem pessoas que não creem na Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, como pessoas distintas, porém uma só. Como pode ser isso, bispo? Pode. Como três pessoas distintas com funções distintas, mas ao mesmo tempo uma só.
Amém? É como o governo, poder legislativo, executivo e qual outro, como é que é? Judiciário. 3, mas todos num só propósito. Amém? Funções distintas num só propósito. Existem pessoas que não creem na Trindade, existem igrejas que não creem na Trindade, nós cremos na Trindade. Existem igrejas que não creem no batismo no Espírito Santo. É quase impossível ser um cristão real e verdadeiro sem o batismo no Espírito Santo, e é muito claro tudo isso. Inclusive, essa última leitura que nós estamos fazendo, você vê que Jesus deixando bem claro aos seus discípulos, né, que aguardasse até que eles fossem revestidos do poder do alto. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas que fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Esse revestimento, ele é necessário na vida de todo cristão. Tem muitas pessoas, muitos cristãos, que não levam muito a sério a isto. Não buscam com seriedade esse revestimento. Não busca com total dedicação e determinação a esse revestimento. É por isso que a fé é uma fé, não se ofenda com a palavra, porque não é uma palavra de ofensa, é medíocre, mediana, meia boca, mais ou menos. Amém? Por quê? Porque eu falava outro dia, muitas pessoas, existem as pessoas que a vida dela é completamente, o que direciona a vida dela? Livros, jornais, revistas, livros de autoajuda. Tudo aquilo que você lê, coloque isso dentro de você. Tudo que você ler, você está bebendo do espírito do autor. É do que está dentro do autor. Por isso que nenhum livro ele pode ser nem de perto comparado com a Bíblia. Por mais espiritual que seja quem quer que seja. Por mais espiritual que seja qualquer, ele não pode nem de perto ser comparado com a Bíblia. E nenhum supre a necessidade da pessoa ler a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos bebendo do espírito do autor. Amém? Nós estamos bebendo do espírito do autor. Estamos bebendo do Espírito Santo. Amém? E a pessoa, ao mesmo tempo, sem o Espírito Santo, dificilmente ela vai compreender a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro espiritual. E se a pessoa, ele não é espiritual, se ele não possui o Espírito que a escreveu, ele também não vai ler, não vai entender. Vai ser tudo muito difícil e complicado de interpretação. Porque lhe falta o Espírito. Amém? Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Diga comigo: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês receberão ou serão batizados com o Espírito Santo. 8.
Diga comigo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Em voz alta, por favor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder, serão revestidos de poder, serão fortalecidos, capacitados quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Será que é importante? Eu estava ouvindo, eu não sei, eu já compartilhei isso com vocês. Eu já compartilhei isso, quem já participou de reuniões comigo falando sobre isso. O Espírito, primeiro, antes de recebermos o Espírito Santo, que o Espírito Santo, para quem não sabe, é o selo, é o selo de qualidade do cristão, é o selo de autenticidade do cristão, porque cristão tem selo, entendeu? Cristão passa pelo controle de qualidade. O senhor está brincando? Não, estou falando sério. Está escrito, é o selo. É o selo. Nós não recebemos o Espírito Santo de qualquer maneira, de qualquer forma. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida de qualquer maneira, tratando a sua fé de qualquer maneira, mas ele quer o Espírito Santo, porque ele quer a parte boa do Espírito Santo, que ele quer o poder. E não é possível. Eu levei alguns anos para receber o batismo no Espírito Santo. Eu estava ouvindo um depoimento da bispa. Ela disse que levou 4 anos para ser batizada no Espírito Santo. 4 anos buscando. Eu não me lembro quanto tempo realmente eu demorei. Mas a demora é em função da própria responsabilidade, né? Da ausência de compromisso, do temor, da falta de busca, né? Da falta de determinação em buscar. E eu me lembro que, na minha ocasião, quando eu via, numa reunião de busca ao Espírito Santo, de batismo ao Espírito Santo, e quando eu via uma pessoa sendo batizada no Espírito Santo, aquilo me deixava intrigado, porque eu não fazia o que era necessário, mas eu queria. Entendeu? E aí, então toda a minha preparação era justamente só para a reunião. Aí chegava na reunião, todo mundo buscando, todo mundo cheio, e eu queria. E boa parte das reuniões não aconteceu nada. E chegou um momento que eu comecei até a questionar. Eu falei, isso aqui não sei não. Eu falei, isso é um bando de emocional religioso que fica aí fazendo gracinha e se pagando de espiritual. Falei, não é possível um trem desse. Eu estou buscando, eu não recebo. Mas enfim, eu não quero entrar em detalhes. Eu sei que quando a verdade, da forma que eu fui batizado, que o Espírito Santo, o dia que me tomou realmente numa reunião, ele me tomou de uma forma para que eu não tivesse dúvida, e foi de uma forma que para muitos seria uma vergonha, mas para mim não foi uma vergonha, mas comigo tinha que ser daquele jeito, porque eu era, de alguma forma, eu era uma pessoa, Deus sabe como trabalhar com cada um, né? Deus sabe como trabalhar com cada um. É igual uma certa ocasião aqui, nós tínhamos um empresário, ele era uma pessoa muito séria, muito rica, quando nós chamamos à frente para uma reunião e o batismo no Espírito Santo, ele era um homem de uma compostura um homem
tinha uma postura impecável, muito sério, tudo que ele conversava com muita seriedade. Enfim, mas ele, sabe aquela pessoa que está com o coração aberto, sedento, faminto de Deus? E na reunião do Espírito Santo aqui, ele foi batizado de uma forma assim que, se tivesse filmado e falasse que era ele certamente ele diria, não é possível que foi eu isso aí. Porque ele foi tomado de uma forma e ele falava em línguas, porque a evidência externa, exterior do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, em outras línguas. Então, que é algo sobrenatural, algo totalmente sobrenatural. Essa pessoa, quando ele foi batizado aqui, foi muito forte para quem estava aqui na época e viu como aconteceu com ele, mas cada um é cada um, eu estou falando comigo, tinha que ser da forma que foi, porque eu já estava, na época, com questionamento, já achava que não era, enfim, e chegou o meu dia, e o meu dia foi muito forte também, e o Espírito me tomou de uma forma muito forte, muito forte. E isso, quando eu falo do batismo no Espírito Santo, e também eu quero deixar claro uma coisa, tá? Quero deixar claro uma coisa. A evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, a evidência externa é o falar em línguas. Porém, eu não acredito em batismo no Espírito Santo que não tenha a pessoa, porque está cheio de gente que fala em línguas, mas o testemunho de vida é totalmente incompatível. Entendeu? Entendeu ou não? A vida não condiz, a postura não condiz, o caráter não condiz. Mentira também, porque tem 3 formas de línguas: humana, do diabo e do espírito. Humana, do diabo e do espírito. O diabo também fala, bicho? Fala. De forma enganosa, mas fala. Atos 2:38. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois, diga comigo, a promessa é para vocês, para seus filhos, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa é para quem? Por isso elimina aquela história da pessoa, isso não é para mim. É para vocês, é para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor o chamar. A promessa é para todos. A promessa é para todos. 38 a 39, li, né? Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Vou repetir. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Desculpa que eu alterei, a ordem aqui está um pouco alterada, eu vou voltar no 2, 1 a 4, está aí pertinho. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente,
veio do céu um som de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, diga comigo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Conforme o Espírito os capacitava. 2:16 a 21. Ao contrário, isto é o que foi predito do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, diga comigo, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E é o que nós temos visto hoje. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Quando diz profetizarão, não é essa banalização que tem virado por aí não, tá? Inclusive, profetizar, da forma de profetizar é anunciar as boas novas, anunciar a palavra, pregar a palavra, trazer, movido pelo Espírito, a palavra. Amém? Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos visto, de certa forma, essa profecia se cumprindo. Deus tem derramado de uma forma maravilhosa do seu Espírito sobre os cristãos dos dias atuais. Nós temos visto não só o cumprimento. Você vê quantas pessoas hoje elas chegam à igreja. Outro dia, o pastor até estava me lembrando disso, pessoas que chegam à igreja numa idade já mais avançada, e pessoas que chegam sem sonhos, sem propósitos, sem projetos de vida, e Deus tem renovado os sonhos das pessoas de uma forma linda, gloriosa. Hoje nós temos pessoas de idade na igreja, de idade mais avançada, terceira idade, pessoas cheias de motivação, cheias de energia, cheias de sonhos. Hoje nós temos visto a própria juventude, a juventude com uma maturidade maior, jovens revestidos, jovens ungidos pelo Espírito Santo, com uma maturidade, com um foco espiritual. Pode prestar atenção que o trabalho da igreja, os nossos jovens são muito envolvidos com a obra. Os nossos jovens, os jovens do Ministério Mudança de Vida, por exemplo, são jovens que são preparados para estar envolvidos com as coisas de Deus, com a obra do Senhor, com os projetos de Deus. Não é simplesmente festa, balada, brincadeira e etc. São jovens que têm aprendido muito cedo a levar a palavra, a anunciar a palavra, a evangelizar. Jovens que têm aprendido muito cedo a conduzir a sua vida à luz da palavra, fazendo a obra do Senhor, que é o que nós fomos chamados para fazer. Amém? João 7,
37 a 38. Gente, eu estou lendo, quero que você acompanhe e que haja uma convicção dentro de você da sua necessidade, porque posso dizer, eu vou ler aqui daqui a pouco, porque no tempo dos apóstolos também foram assim. Quantos cristãos estão dentro da igreja e não tem, está longe de ter o Espírito Santo? Verdade, bicho? Mas eu aceitei Jesus, não importa. Está cheio de gente que aceitou. Aliás, na época dos próprios discípulos, eu leio daqui a pouco, havia pessoas, muitos cristãos, que foram batizados nas águas e nem sabia quem era o Espírito Santo. Quando os homens de Deus chegou e disse: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Nem ouvimos que haja Espírito Santo. Ouvimos, fomos batizados, simplesmente o batismo de arrependimento. Não é porque você chegou à igreja, você se sentiu bem dentro da igreja, que você desceu as águas do batismo, que você tem o Espírito Santo, ou tenha sido batizado no Espírito Santo. Agora isso é necessário. São etapas. São etapas. O Espírito Santo, ele nos fortalece, ele nos vivifica, ele nos revela, não só o poder, mas ele nos revela a Cristo de uma forma diferente. Nós vivemos uma outra fé. Nós vivemos uma outra fé após o Espírito Santo. Porque lembrando que o Espírito Santo, ele tem os 9 dons, 9 virtudes e os 7 Espíritos. Dons, virtudes e os 7 Espíritos, que é o 7 Espíritos que nós temos falado, Espírito da sabedoria, da inteligência, do conselho e etc. E quando a pessoa não busca, ele está desprezando aquilo que é necessário para que ele seja bem sucedido em todas as áreas de sua vida. Que ele seja bem sucedido como cristão, que ele seja bem sucedido como falamos, para se libertar das obras da carne, porque a carne tenta te dominar. Pode prestar atenção que você chega na igreja, você tem uma personalidade, você tem um caráter, você tem um temperamento. Passa algum tempo que você está na igreja, o velho homem começa a querer levantar novamente da sepultura. Se você enterrou ele de vez em quando ele começa a querer levantar. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? A velha natureza, o velho caráter, a velha personalidade começa a querer levantar novamente. Se você não botar o pé lá e pisar ele de volta, pisa na garganta dele, ele retoma o lugar dele. E se ele retomar, ele assumir, o que acontece? Os mesmos resultados do passado. Mesmo homem, mesma mulher, mesma derrota, mesmo fracasso, mesmas perdas, mesmos roubos, mesma infelicidade, tudo o mesmo. Por isso que nós temos que estar revestidos pelo Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não estiver, o fruto do Espírito não está. Se o Espírito Santo não estiver, o que vai falar mais alto? Obras da carne. Do que o senhor está falando, bispo? Gálatas 5, depois medita lá. Gálatas 5, a partir do 19. Que aí vai falar mais alto as obras da carne. As obras da carne, aqueles que praticam não herdarão o reino dos céus. A carne domina, a carne fala mais alto, as emoções dominam a pessoa, não tem autocontrole, não tem domínio próprio, não tem equilíbrio. Qual eu li agora? Eu ia ler, né? Eu não li o 7:37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: diga comigo, se alguém tem sede, venham a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, diga comigo em voz alta, por favor, de seu interior fluirão rios de água viva.
crê em mim, como diz a Escritura. A pessoa que é batizada, que recebe o Espírito Santo, ele tem como dentro de você, dele mesmo, uma fonte que jorra, uma fonte de vida. É como rios fluem do seu interior. Amém? Está confuso, gente? Sim ou não? A gente vem à igreja. Você sabia que você, para entender, aprender a palavra, você tem que ser muito perseverante? Quando você chega à igreja pela primeira vez, você chega com o espírito do mundo, com os costumes do mundo, tudo que você ouve aqui é a coisa mais esquisita, mais estranha que você poderia ouvir. Puxa, que conversa é essa? Meu Deus, está tudo muito confuso para mim. Para entender a palavra, você tem que perseverar, você tem que se dedicar. Não porque ela seja realmente complicada, não. A palavra não é, principalmente quando se recebe o Espírito, ela é mais simples do que imaginávamos, mas é necessária a dedicação, é necessário perseverar em ouvir. Se você quer do seu interior, que do seu interior jorre rios de águas vivas, se você quer ser uma fonte, é necessário, e você deve buscar o Espírito Santo, e buscar com muita seriedade. E não só é o batismo, porque mesmo os que foram renovados, aliás, mesmo os que foram batizados, de tempos em tempos eles eram renovados. Amém? De tempos em tempos, reuniões, orações, havia momentos de uma renovação, e foram cheios do Espírito, novamente. Vamos lá, João 14, 16 e 17. João 14, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará, diga comigo, outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Funções do Espírito Santo: conselheiro. Eu falei muito sobre, nos 7 Espíritos, eu falei do Espírito de conselho. Se lhe falta o Espírito Santo, e lhe falta o Espírito de conselho, você vai seguir a sua própria direção, você não recebe, não acata conselhos, você não tem capacidade alguma para dar conselhos, e muito menos, muito distante, o poder de se autoaconselhar. O Espírito Santo é um conselheiro. O Espírito Santo já prestou, se todos fizessem isso, né? Geralmente não é comum que se faça, principalmente se não estiver em comunhão com o Espírito Santo, antes de fazer qualquer coisa, buscar o conselho do Espírito Santo. O que eu devo fazer? Que atitude eu devo tomar? O que o Senhor quer que eu faça? Eu não posso errar, eu não quero errar. E não só conselheiro, mas o Espírito Santo, diga comigo, é o Consolador. O interessante que, repita essa leitura aqui, por favor. 14, 16. E eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará o quê? Olha para mim. Jesus, quando caminhou por essa terra na forma humana,
Ele aconselhou, ele consolou, ele curou, ele abençoou. As obras de Jesus, ele ia ao encontro dos aflitos, dos necessitados. Quando Jesus subiu, ele se preocupou, olha a palavra, tem uma outra tradução que mostra que ele não nos deixaria, ele enviaria o outro Consolador. Por isso que a pessoa que não tem o Espírito Santo, como é que ele vai ser consolado? Como é que ele vai ser aconselhado? Está entendendo ou não? A pessoa sem o Espírito Santo, ele não tem conselho, ele não tem consolo. Porque o Espírito Santo, ele foi nos deixado para realizar, dentro de uma amplitude muito maior, as obras que Jesus realizou. Consolando, curando, aconselhando, abençoando. Amém? Por isso é necessário. Espírito Santo, estou angustiado, estou triste. Traz alegria à minha alma. O que acontece quando você entra pela porta da igreja? Você pode entrar pela porta da igreja arrebentado. Mas você entra arrebentado, você sai completamente diferente. É verdade ou não é? Você sai completamente diferente. Por quê? Quem faz essa obra? O Espírito Santo. Você pode ter tido um dia terrível. Você vem para a igreja, você busca, o Espírito Santo, a atmosfera, ele assume a atmosfera do tempo, ele te consola, ele te renova, ele te levanta, ele te fortalece, ele te aconselha. Pode prestar atenção que você chega na igreja, você estava com uma cabeça, vou fazer isso, você sai, obrigado Senhor, obrigado pelo conselho, obrigado pela direção. É verdade ou não é? (17) eu não li. O Espírito da verdade, repita isso em voz alta, por favor. O mundo não pode recebê-lo. Grave isso. O mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode recebê-lo. Tanto é que você não vai encontrá-lo no mundo. Você não vai encontrá-lo. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará, diga comigo, em vocês. João 15, 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo revela Jesus e testemunha, testifica sobre Jesus. Atos 8:14. Atos 8:14. Atos 8:14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Diga comigo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eu vou repetir, entenda o raciocínio. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, entendeu ou não? Entendeu ou não? Está
Está entendendo que é coisa distinta? Você aceitar a palavra e aceitar Jesus é um passo, é o início. Está entendendo ou não? Só que quando os discípulos foram para lá, com um propósito. Então, olha o que diz: enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus, que era o batismo nas águas. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Atos 10, 38. Atos 10, 38. Diga comigo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Está vendo que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Com o Espírito Santo? Por isso, as obras que ele realizou revestido pelo Espírito Santo. E como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. 10, 44 a 46. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando, diga comigo, em línguas e exaltando a Deus. Porque quando a pessoa ele ora em línguas, primeiro é para a edificação da própria pessoa, porque o dom de línguas, cada coisa é dentro da sua ordem e dentro da sua etapa. O batismo no Espírito Santo, com a evidência exterior do falar em línguas, é o primeiro passo. Bispo, a gente entende essa língua? Não, a princípio não, porque depois vem o segundo passo, que é o dom de interpretação de línguas. Geralmente a pessoa não sabe, mas ele está orando pelo Espírito, ele está orando pelo Espírito e adorando a Deus pelo Espírito. Ele não entende. Aliás, até as primeiras línguas de um cristão, ela não tem muita forma. Às vezes o batismo no Espírito Santo, ele vem simplesmente, a pessoa não tem a língua não é clara. Muitas vezes o batismo no Espírito Santo, a primeira experiência com o Espírito Santo, às vezes ela enrola a língua e ela não fala algo específico. E depois, com o desenvolver, com a prática, momentos de oração, momentos de intimidade com Deus, ela vai não só recebendo a forma, como a variedade, como a interpretação. Entendeu ou não? Sim ou não? Vocês não ficam olhando para mim com essa cara de assustado, não, que... Entendeu? Fica olhando para mim com essa cara de assustado, não, que complica. Mas a cara de assustado pode olhar para mim com a cara de assustado. Tem muita gente precisando acelerar o passo. Tem muita gente precisando acelerar o passo.
acelerar o passo, porque tem muita gente que não é mais, já passou da hora, era para estar num nível bem mais acelerado, bem mais adiantado. E nós precisamos investir nisso, porque o tempo está passando. Nós temos visto que, eu tenho comigo que está chegando o momento que nós teremos que ser tirados. Nós não temos como permanecer muito mais neste mundo. Há uma inversão muito grande de valores. Você percebe que o certo tem se tornado errado, e o errado tem se tornado certo. Quando a terra, no tempo de Noé, foi destruída, era porque o cheiro do pecado, Deus já não suportava mais o cheiro do pecado. Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, o pecado cheirava mal, subia com um odor horrível a presença do Senhor. Você acha que hoje está muito diferente dessa época? Eu imagino que o povo de Sodoma e Gomorra hoje, se eles tivessem a oportunidade, eles olhariam e falavam: gente, mas nós era purinho. É verdade ou não é? Se eles tivessem a oportunidade de ver o que está acontecendo hoje, eles olhariam e falavam assim: não, nós éramos inocentes, porque isso aí a gente não fazia não. A coisa está grave, a coisa está feia, e mais do que a gente possa imaginar. E eu sei, talvez você sabe, você acompanha, está aí a mídia, você escuta muita coisa, muita conversa. Eu sei porque eu atendo as pessoas, e eu só acredito em coisas porque eu estou atendendo as pessoas que praticavam. Eu só acredito porque eu lido com as pessoas, porque senão, se me contasse, eu ia falar assim: o povo é linguarudo, fala demais. Mas quando você ouve das pessoas, é outra história. Mas está brincando, você fazia isso? Fazia. Mas acontecia isso no seu meio? Acontecia, a gente fazia. Hoje, nós não sei quanto tempo mais. Agora, é uma loucura, e descartando, eliminando mais uma vez a história. Não acredito em nada disso. Então, você pode ser uma pessoa cética em relação à palavra, mas já que você gosta de ciência, já que você gosta de arqueologia, já que você gosta de algumas coisas, você vai encontrar tudo que comprova o que está escrito na Bíblia. Tudo. Está aí para quem quer ver. Está aí, assina o canal, tem os canais aí próprios para isso, que te dá toda a história. Já que as pessoas às vezes preferem ouvir do homem, então ouça do homem, dos estudiosos e dos cientistas. 44 e 46, já li os dois? Sim. Então, Atos 11, 15 e 16. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 19, 1 a 6. Estou terminando.
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, diga comigo, não. Nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Está vendo? Creram, aceitaram Jesus, mas não tinham Espírito Santo. Creram na mensagem, aceitaram Jesus, mas não tinham o Espírito Santo ainda. Então, que batismos vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Amém? Eu quero fazer, só para fechar essa parte, papel do Espírito Santo sempre existiu. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Cremos que a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo é o executor. Quando foi pronunciadas palavras como haja luz, haja o firmamento, haja, o Espírito Santo seria o executor das obras de Deus, como é o executor hoje das obras do Senhor. O Espírito Santo sempre existiu. Papel do Espírito Santo, autor da vida. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Papel do Espírito Santo, da vida. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Papel do Espírito Santo, traz um novo nascimento. Diga comigo. Papel do Espírito Santo, traz um novo nascimento. Nós já falamos sobre isso. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é nascido da carne. O que é nascido do Espírito, é nascido do Espírito. É Espírito. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vou repetir. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do quê? E do quê? Duas situações aqui. Duas situações. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, diga comigo, é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Papel do Espírito Santo, diga comigo, consolador.
e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará com vocês. Papel do Espírito Santo, diga comigo: conduzir, guiar em toda a verdade. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará. Vou repetir. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Inclusive, sem o Espírito Santo, a pessoa nem crê no que está por vir. Não há fé, não há temor. Pessoa sem o Espírito Santo não tem temor algum. Papel do Espírito Santo, diga comigo: convencer. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Papel do Espírito Santo: ensinar todas as coisas e lembrar o que o Senhor ensinou. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, diga comigo, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Que maravilha, né? Você vê que é o cuidado nos mínimos detalhes. Além de te ensinar, inclusive eu quero deixar uma coisa muito clara a você. Você que às vezes não se dedica em ouvir a palavra, o Espírito Santo vai fazer você lembrar o quê? Só o que você aprendeu. Se você não aprendeu, se você não ouve, se você não aprende, o que ele vai fazer? Por isso que nós temos que nos dedicar a ouvir, a aprender, porque além de nos ensinar, ele nos faz lembrar. Amém? Aí é onde a pessoa minimiza os erros, onde a pessoa tem mais acertos do que erros. Quanto a vocês, a unção, está aí essa parte ou não? Tá? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Papel do Espírito Santo: intercessor pelos cristãos em suas orações. Da mesma forma, o Espírito, diga comigo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, diga comigo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Puxa vida, será que é importante o Espírito Santo na vida de uma pessoa, gente? Está vendo o cuidado nos mínimos detalhes? Mas eu estou rindo que às vezes a gente encontra pessoas. Eu encontrei um rapaz, frequenta uma igreja aí, bastante conhecida, e a vida não tem mais onde, está destruída, e vícios de todas as formas. E ele cruzou comigo, e aí ele estava um cigarrão no dedo assim, e aí sexta-feira de manhã, aí ele pegou e falou assim: hoje é dia forte, hein, pastor? Hoje é dia de pisar na cabeça do diabo, hoje eu vou pisar na cabeça dele. Aí eu pensei comigo, né? Só pensei, porque falar eu já falei. Eu falei: pisar na cabeça do diabo
com ele dominando a sua vida como está dominando, vai ser impossível. Porque se a pessoa não estiver revestida pelo Espírito Santo, se as obras da carne não foi retirada, se o fruto do Espírito não permanece nele, como é que ele vai vencer o diabo? Como? O que é, filho? Você está mandando eu sair? Eu te domino. Eu digo, faz isso, você faz. Eu digo, faz aquilo, você faz. Como é que é? Entendeu? Em nome de Jesus. Ainda ri da pessoa. Por quê? Porque se a pessoa não leva a sério, se a pessoa não se preocupa em se limpar, se a pessoa não se preocupa em viver a palavra, o Espírito Santo é o revestimento de poder, mas não é só o revestimento de poder para vencer o diabo, é o revestimento de poder para vencer a carne, para vencer as obras da carne, para praticar a palavra, para realizar a obra. Inclusive, os obreiros, mais do que nunca, entendem o porquê o obreiro ele é levantado e ele recebe a unção só após o batismo no Espírito Santo. Porque é necessário. Jesus disse aos discípulos: fique aqui, vocês não vão sair daqui enquanto vocês não forem revestidos pelo Espírito. Amém? Foram revestidos, capacitados, revestidos de poder e saíram para realizar a obra. Qual parte aqui? Papel do Espírito Santo, diga comigo, santificar. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amém? Já li tudo? Fique em pé.